A tortura tem sido usada há milênios. Na verdade, ela ainda é usada até hoje, embora agora métodos mais sofisticados sejam utilizados, como por exemplo a utilização de músicas. E, de qualquer forma, torturar alguém é infligir dor, geralmente para obter uma confissão, mas as razões podem variar, dependendo, é claro, de uma série de fatores. Você já se perguntou que tipo de torturas e dispositivos eram usados nos tempos antigos? Nesse vídeo você vai conhecer os mais cruéis métodos de tortura que já foram usados. Eu sou Nathaniel Torres, sejam bem-vindos a Fatos e Lendas. Berlinda. Apesar das berlindas típicas de 3 buracos serem as mais populares, havia versões onde apenas as pernas, braços, cabeças ou uma combinação desses ficavam presos. As berlindas não só eram populares nos tempos medievais, como permaneceram sendo usadas como uma ferramenta de tortura por muitos séculos depois. Era essencialmente uma tábua de madeira com 3 buracos para a cabeça e os braços, respectivamente. As vítimas eram colocadas em lugares públicos para serem humilhadas e muitas das vezes morriam por lá mesmo. Máscara da vergonha, também conhecido como freios de bruxa ou freios de fofoca, esses aparelhos tiveram muitas formas. O modelo que era utilizado dependia muito do delito cometido. Se uma mulher, por exemplo, fosse flagrada fofocando, ela usaria uma massim cobrindo a boca, e em seguida também ela seria colocada em público para mais humilhação. Parafuso de polegar. O nome já diz muito. O parafuso de polegar era um instrumento de tortura usado para esmagar os dedos de forma muito lenta e dolorosa. Botas da morte. Com esse dispositivo, estacas eram marteladas entre tábuas e criavam pressão sobre as pernas e tornozelo, causando uma dor intensa em quem usasse. Dama de ferro. O dispositivo de tortura medieval que inspirou o nome da famosa banda inglesa heavy metal Iron Maiden era brutal. Tratava-se essencialmente de um sarcófago com espinhos por dentro. Então você já deve imaginar o que acontecia quando a porta se fechava e alguém estava por dentro. Os furos que os espinhos e pregos causavam era de uma dor simplesmente insuportável. Banquinho de pato. Essas cadeiras eram tradicionalmente usadas para punir mulheres desordenadas. A tortura nasceu nos tempos medievais e sobreviveu até a caçar as bruxas do século XVIII na Europa e nas Américas. Banho de chuveiro. Este método de tortura usado no sistema penal do estado de Nova York no século XIX prendia o detento pelos tornozelos, pulsos e pescoço, e então a água era derramada sobre a sua cabeça. Zanzin. Esse instrumento chinês de tortura era um triturador de dedo. O dispositivo tinha gravetos amarrados que eram colocados em torno dos dedos da vítima e depois puxados. Por consequência, os dedos eram esmagados e quebrados. O cavalete. Este popular dispositivo de tortura medieval era essencialmente uma cadeira de madeira simples, com 4 cordas, onde os braços e pernas eram amarrados. As cordas eram puxadas até que as vítimas confessassem ou não. Cadeira de ferro. Essa cadeira aterrorizante era popular nos tempos medievais. Sentar em espinhos afiados não fossem o suficiente para alguém confessar, certamente acender uma fogueira embaixo daquela cadeira o faria. E era bem comum as pessoas fazerem isso como último recurso, é claro, para a utilização desse instrumento. Pentes de ferro. Essa tortura entrou para a história cristã por ter sido usado pelos romanos contra São Brás. Consistia então
em ter a pele arrancada com pentes de ferro quente. Touro de bronze. As vítimas dessa forma de tortura tinham suas línguas cortadas e então eram colocadas dentro de um touro de bronze, com as mãos amarradas e um fogo aceso por baixo. Os sons da vítima gritando se assemelhavam ao som de um touro. Pera da angústia. A pera da angústia era geralmente colocada na boca, vagina ou no reto da vítima e expandia-se, infligindo danos e dor na pessoa que estava sendo torturada, ou seja, era só girar e ela começava a abrir e já deu para você imaginar o que causava na pessoa. Bota espanhola. Semelhante à tortura da bota mencionada anteriormente, este aparelho era feito de ferro fundido. Era usado para apertar a perna das vítimas. Às vezes, espinhos até eram colocados por dentro para aumentar ainda mais a sensação de dor. Estrampado. Usada durante toda a Inquisição espanhola, essa tortura consistia em pendurar a vítima com as mãos amarradas atrás das costas. Às vezes, pesos eram adicionados aos tornozelos para piorar ainda mais as coisas. Também era comum deixar o torturado cair e parar de repente, deixando assim a gravidade fazer o seu trabalho, provavelmente deslocando os ombros ou mais. Tortura de peso. Nesse método de tortura, pesos eram colocados em cima de uma tábua que pressionava o corpo da vítima. O peso causado muitas das vezes pressionava o pulmão e a sensação de dor era simplesmente insuportável. Forquilha do herege. Colocado entre o tórax e o pescoço, esse dispositivo de tortura causava agonia pura caso a vítima movesse ligeiramente as mandíbulas ou percossos. Filha de catador. Esse método de tortura foi popular durante o reinado de Henrique VIII. As vítimas eram forçadas a se agachar de forma que a pressão fazia o trabalho em quebrar suas costas e ossos da costela. A roda. Esse dispositivo também é conhecido como roda de ruptura. Os membros eram quebrados e amarrados a uma roda com espinhos. Às vezes, a vítima era deixada ao ar livre, à mercê dos elementos, ou a tortura era acelerada com fogo por baixo. Santa Catarina de Alexandria foi torturada assim, esmagador de cabeça. Isso faz exatamente o que o nome diz. Com isso, os dentes quebravam, depois a mandíbula e algumas vezes os olhos saíam antes que o crânio fosse completamente esmagado. Berço de Judas. Essa pirâmide em cima de pés de madeira é tão dolorosa quanto parece. Cordas eram amarradas à vítima e a pessoa era puxada para baixo enquanto a pirâmide as perfurava. Tortura de caixão. Isto era basicamente um caixão oco de ferro, onde as vítimas eram colocadas dentro e deixadas para morrer. Burro espanhol. Também conhecido como mula, esse dispositivo de tortura tornou-se popular durante a Inquisição. As vítimas sentavam-se sobre ele, quase que sem roupas, muitas das vezes com peso nos tornozelos. A gravidade então fazia o resto do trabalho, infligindo dor. Torrefação. Muitas pessoas foram queimadas na fogueira, mas este método de torrefação era um pouco mais lento e certamente muito doloroso. Os condenados a esse método eram amarrados sobre uma superfície que podia ser de madeira ou ferro e expostos em um lugar descoberto de sombras, para que o sol e os elementos naturais atingissem a pessoa em cheio. Com certeza um processo doloroso e lento. Tortura com rato. Ratos têm sido usados como parte de tortura em muitas ocasiões ao longo da história. Um desses métodos de tortura consistia em colocar uma caixa de metal com ratos sobre a vítima. Os roedores então atacavam a pessoa. E esses são alguns dos métodos de tortura mais terríveis e que foram usados ao longo da história. Alguns deles com certeza geravam em muitas ocasiões a morte.
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o teu like, se inscreva no canal para muito mais conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, só mandar aqui embaixo na área dos comentários. Até o próximo vídeo.